Segundo ponto que o Dr. Brown acha que vai aumentar muito aí a participação na cardiologia nos próximos 10 anos. Prevenção primordial. Você sabe o que é prevenção primordial? Então, só lembrando, né? Prevenção primária, secundária e terciária, a maioria das pessoas já está acostumada. Vamos lembrar. Prevenção primária é aquele paciente que, por exemplo, vamos pensar em coronariopatia. Ele tem fatores de risco já, tipo pressão alta, LDL alta, etc., que são fatores de risco clássicos, né, para o surgimento de coronariopatia, mas ele não tem coronariopatia ainda. Então, você vai medicar aquele paciente para dislipidemia, para hipertensão, para evitar que a coronariopatia surja no futuro. Prevenção primária. Então, tem fatores de risco, eu não quero que a doença apareça. Ok. Prevenção secundária, a doença já aconteceu. Então, por exemplo, o paciente que chega para você infartado no pronto-socorro, ou seja, o dano já aconteceu, a coronariopatia já está lá estabelecida e você quer evitar que ela progrida. E aí você vai fazer todo aquele arsenal que a gente tem à disposição, estatina, aspirina, etc., para evitar novos eventos no futuro. E a prevenção terciária é aquela que acontece, o leite já está derramado, já tem um dano causado de fato, e eu quero evitar que as limitações impostas pela doença aumentem ainda mais. Então, vamos pensar aí em termos de doença aterosclerótica, mas dessa vez cerebrovascular. É um paciente que já teve um evento trombótico ali cerebral, já fez um AVC e agora está com a paresia em endimídio direito. E a gente vai fazer ali a fisioterapia para diminuir a repercussão funcional que aquele AVC causou. Então, prevenção primária, secundária, terciária. Está todo mundo bem acostumado com isso. O que seria prevenção primordial? Seria aquela que evita que os fatores de risco surjam. Então, se a gente está falando de aterosclerose, mais uma vez, hipertensão, obesidade, dislipidemia, diabetes, como é que a gente poderia fazer para evitar com que esses fatores de risco surgissem? Então, é exatamente aí que o Dr. Brown acha que vai ter um grande campo de atuação aí nos próximos 10 anos. Então, exemplos que ele cita. A gente já vê que a pressão arterial, que é medida na infância, ela tem correlação com a pressão arterial na idade adulta. Não só isso, tem correlação também com o surgimento de hipertrofia de ventrículo esquerdo, aumento da espessura média intimal na idade adulta. Se você pega lá uma criança que ela não é classificada como hipertensa ainda, mas, digamos, ela já está ali num percentil mais alto de pressão, meio limítrofe e tal, você tem que ser particularmente atento a essa criança, a esse adolescente. Porque se você não alterar estilo de vida, geralmente desse paciente, né, fazer modificações de estilo de vida, ele tem uma chance razoável de virar hipertenso no futuro. E a prevenção primordial é justamente isso, é você evitar que essa predisposição a ter um fator de risco se concretize. Então, tá aí um exemplo. Outro exemplo, já viu-se que alterações que acontecem no período pré-natal com a mãe podem influenciar no surgimento de fatores de risco na criança, né, no filho futuramente adulto. Então, se você está lá frente a uma gestante que teve hipertensão no período da gestação ou diabetes gestacional, o filho dessa gestante terá aumento de risco, né, de aumento de hipertensão, entre outros fatores de risco cardiovascular no futuro. Então, mais uma vez, seria um paciente que você teria que ficar ali alerta, enfatizar muito as medidas de mudanças de estilo de vida saudável, né, cumprindo todos aqueles pré-requisitos que a American Heart fala, né, de dieta adequada, exercício físico em quantidade adequada, para evitar com que esse paciente vire hipertenso no futuro. Então, o resumo da prevenção primordial seria essa, né? E isso, muito provavelmente, né, não vai ser nem o cardiologista que vai fazer, seria o pediatra, o médico generalista que estaria atendendo ali crianças/adolescentes. Você notou que aquele paciente de pouca idade tem alguma tendência maior do que a população geral de evoluir com determinado fator de risco, você vai atuar de forma bem enfática para evitar que isso se concretize no futuro. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.